Dragões de Cristo. Eliane Macarini pelo Espírito Vinícius, Pedro de Camargo. Amor e Equilíbrio Audiobook. 7ª parte. Final. Capítulo 28. O bem constrói o bem. 481. Os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem entre os indivíduos chamados convulsionários. Sim, e muito grande, como também o magnetismo, que é a sua primeira fonte. Mas o charlatanismo tem frequentemente explorado e exagerado os seus efeitos, o que o pôs em ridículo. 481. De que natureza são, em geral, os espíritos que concorrem a essas espécies de fenômeno? Pouco elevados, acreditais que espíritos superiores perdessem tempo com tais coisas. O Livro dos Espíritos, Livro 2, Capítulo 9, Convulsionários. Alimentados pela esperança e acreditando nos dias vindouros, adentramos a cidadela. Nosso objetivo era visitar e oferecer ajuda aos irmãos aprisionados nas masmorras. O dia resplandecia no firmamento, o sol clemente aquecia os caminhos tortuosos por onde passávamos, as ruas estavam apinhadas de irmãos sofridos, e a desesperança lhes roubava a alegria de sua divindade. Nossa mente, transformada pela visão adorável da liberdade e da felicidade, emanava doce energia de amor. Criaturas em frangalhos se ajoelhavam à nossa passagem, com o olhar voltado ao Pai. Estendíamos as mãos de luz, abençoadas pelo amor divino, e as resgatávamos do sofrimento que as consumia. Outros tantos nos olhavam com admiração, como a não entender o que ali acontecia, apenas desejávamos a eles o perdão, excelente exercício que nos liberta de amarras invisíveis. Não enxergávamos as iniquidades, não víamos as aberrações que antes nos chocavam os sentidos, tomados por um amor além da compreensão rasa dos instrumentos de reeducação para o espírito. Caminhávamos em direção à esperança e ao trabalho redentor. Adentramos o grande edifício e nos dirigimos às masmorras. Entidades desequilibradas guardavam as celas, impondo dor moral e física aos prisioneiros. Encontramos Tibério sentado no chão fétido. Admirados, percebemos que orava em silêncio, sorri e admirei a bondade do Pai, que sempre nos surpreendia a cada instante de nossa existência. Ele pressentiu nossa presença e levantou a cabeça, os olhos estavam umedecidos por lágrimas benfazejas, e brilharam na escuridão. Meu amigo, está pronto para voltar ao lugar que conquistou na casa do Pai? Ainda não, Vinícius. Acredito que possa ser mais útil aqui, agora, neste instante em que desfrutamos a possibilidade de um novo modo de pensar. Lucrécia, nesse momento, adentrou as masmorras e se juntou a nós. Vocês o querem? Perguntou com arrogância. Nós gostaríamos que Tibérios voltasse conosco, uma oferta de amor e paz. O que a satisfaria nesse momento? Perguntei à irmã. Você. Quero você para mostrar ao meu povo que não vencerão esta guerra. A terra é nossa, já viram o alcance de meu poder, sei como escravizar sem algemar, apenas dou ao meu povo o que ele quer. Aqui respeito o tão aclamado livre-arbítrio que tanto prezam, respondeu Lucrécia com empáfia. Caso eu aceite sua proposta, o que me oferece em troca? Perguntei com carinho. Ela sorriu e disse. Uma carga sem valor para mim, mas que será de seu agrado. Todos os prisioneiros das masmorras, olhou-nos com cinismo e continuou, acredito que não recusarão minha oferta, não é? Fechei os olhos e senti a presença de Deus em meu caminho, o pensamento de amor de meus companheiros de trabalho, e aceitei a proposta da querida irmã. Ficarei com você assim que permitir a entrada de nossos socorristas na cidadela, devo adverti-la de que nesse momento nos oferece muito mais do que pensa, a simples menção ao nome de nosso amado Pai transmutará a energia deste espaço. Vocês são patéticos. Acreditam mesmo que não tomei minhas providências para limitar sua ação em meus domínios. Amontoarão e carregarão o peso morto, os rejeitados que não me servem de nada. Vocês são os lixeiros do planeta, então fiquem com o lixo. Eu fico com você. Olhou para Maurício e falou com um sorriso de deboche nos lábios. Trouxe uma visita para você. Olhando para seu escudeiro, ordenou, deixe a mulher entrar.
Marta entrou no corredor das masmorras, estava vestida parcamente, com o corpo quase todo à mostra. Uma figura triste e em frangalhos. Como você está, Marta? Perguntou o jovem amigo a ela. Ela o rodeou, tocou seu peito com malícia e falou. Sempre com saudades dos bons tempos que vivemos juntos. Grandes orgias que nos alegravam a vida. Você não sente falta de mim? Maurício a olhou com carinho e respondeu com calma. Sinto, sim. Foram momentos de desequilíbrio emocional e moral, mas também a amava de uma forma ainda superficial. Hoje o amor que sinto por você ultrapassa esses momentos vividos no imediatismo de prazeres que acabaram nos trazendo muitas dores e sofrimento. Gostaria muito que viesse comigo, estou vivendo num lugar bom e sinto que estou mais forte e feliz. Ela o olhou com volúpia e tentou acariciá-lo, ele apenas segurou suas mãos com carinho e falou baixinho. Não quero isso, não me atrai mais essa relação sem sentido, ofereço a você o meu amor de amigo e irmão. Um sentimento puro e verdadeiro, que não se resumirá a um instante de prazer. Ela se afastou, abaixou os olhos e sorriu com tristeza, foi se afastando, parou e olhou para ele. Não estou pronta para isso. Este mundo aqui, falou, estendendo os braços como a abraçar o ambiente em que vivia, e concluiu, este mundo ainda me atrai de forma que não consigo pensar nesse seu lugar perfeito com aceitação e disposição para mudar. E não se preocupe, se precisar sair deste planeta, vou embora porque quero. Ainda sou assim. Marta se foi, desapareceu, deixando atrás de si uma névoa densa e triste. Maurício permitiu que lágrimas descessem por seus olhos, olhou-nos com um sorriso nos lábios e falou. Ela já foi socorrida, viveu entre nós por um tempo e não conseguiu se adaptar, respeito sua escolha e a entendo. Estou sentindo tristeza por ela porque sei que ainda sofrerá com essa escolha, mas também sei que será necessário. Lucrécia o olhou com admiração e falou. Admiro sua postura, não pensem que não percebo o valor de seu ânimo e crença. Apenas tenho a missão de não permitir o êxodo de meu povo, e cumpro minha parte. O seu Deus encontrará uma nova morada para vocês. Ele não é justo? Estou liberando a entrada de sua equipe nas masmorras, espero você em meus aposentos. Renuncio à transformação de Tibérios e Borgia, eles são seus, falou a mulher, olhando para mim. As masmorras foram esvaziadas e eu me despedi de meus amigos, um escudeiro me esperava. Laura me abraçou com carinho e falou baixinho, sabe que não estará sozinho, não é? Sei, sim, não se preocupem. Sei o que preciso fazer e tenho minha crença, eu vivi e experimentei o bem maior, então nada arrefecerá meu ânimo. Tibérios se aproximou de mim e, segurando minhas mãos, com amizade e carinho, disse. Não irei com eles, estarei com você. Não posso permitir isso, você ainda está muito frágil e não está preparado para o que irá acontecer. Creia que ficarei bem, ficarei mais tranquilo se os acompanhar, falei apontando meus amigos. Ele abaixou a cabeça e aceitou minha sugestão. Escoltado pelo escudeiro de confiança de Lucrécia, dirigi-me aos seus aposentos. Inek se encarregou de acompanhar o caso de nossos amigos Fred e Eduardo, enquanto eu permanecia na cidade Origem de Fogo. O grupo havia discutido algumas possibilidades de ação. Moacir havia entrado em contato com outro delegado federal que trabalhava na investigação sobre as falcatruas de Torres e seus comparsas. Eram assessorados por um juiz que gozava a fama de incorruptível e fazia um belo trabalho. Enquanto isso, Marcos procurava um imóvel para alugar, quando lembrou que tinha uma parente e ela dispunha de uma casa fora do Brasil, ficava no litoral de um país vizinho. Seria o local ideal. Entrou em contato com ela e conseguiu o empréstimo do imóvel de boa vontade. Esse era um problema resolvido. Adélia e Flávio arrumaram seus pertences, infelizmente, Olívia e Eduardo não poderiam tomar as mesmas providências, visto que sua casa estava sendo vigiada, o mesmo acontecendo com Fred e Teresa. Partiriam sem nada, sem bagagens. Entregaram cópias de toda a documentação a Moacir, que tomaria as providências necessárias.
Marcos conseguiu um avião particular que levaria seus amigos para longe. Esperavam que em breve pudessem voltar e retomar o controle de suas vidas. Os dias seguintes foram bem movimentados. As denúncias foram feitas, os veículos de comunicação divulgavam em seus noticiários o escândalo. A população, abismada com a gravidade do assunto, se posicionava de formas diversas, uns revoltados e querendo punição aos criminosos, outros tantos indiferentes, pois não acreditavam na justiça de seu país, outros ainda se divertiam com o assunto, dessa forma não valorizando o trabalho daqueles que se expunham para conseguir defender a sociedade. Vários políticos foram denunciados, empresários e figuras eminentes ligadas a vários segmentos religiosos. Porém, a ganância e a ambição de muitos dos envolvidos passaram à movimentação ativa, tentando anular o processo moralizador, o que resultou em corrupção desenfreada, que chegou ao poder judiciário do país. Sabíamos que era apenas o início de uma nova era, a esperança tomava conta dos corações sofridos do povo. Era um começo. No planeta, todo o sistema capitalista ruía, países em guerra por poder e comandados por ambiciosos ditadores eram desestruturados e desorganizados, uma doença desconhecida ceifava vidas. O povo desses recantos fugia à barbárie, implorando auxílio dos países mais ricos, uma oportunidade excelente de acordar nos corações compadecidos o sentimento da fraternidade. A necessidade de sobreviver acordava nos corações sensíveis o exercício da humildade, quando famílias inteiras abandonavam suas casas e pertences implorando asilo, apenas com a intenção de defender a vida. Nosso amado país, nas fronteiras com a Venezuela, devorada pela ambição de ditadores implacáveis, ressentia-se do sofrimento de seus vizinhos, com compaixão. A penúria era imposta ao povo trabalhador, a fome o fragilizava, as crianças e os velhos adoeciam, não sobreviveriam ao Holocausto das Américas sem a piedade de seus irmãos de fronteira. A destruição de um sistema isolado e egoísta denunciava a urgência na mudança de atitude dos povos, ou mudaríamos, ou sofreríamos cada dia mais as consequências de nossa omissão, de nosso orgulhoso desamor. A luz do Pai banhava a terra como nunca, o auxílio vinha em falanges de amigos socorristas. Cabia a nós, moradores deste orbe bendito, cessar o ranger de dentes. Não estamos sós, não estamos abandonados, mas precisamos ter consciência desse fato e abrigá-lo com responsabilidade ativa em nossas mentes. Capítulo 29. Acima de nós brilha o firmamento. 482. Como o estado anormal dos convulsionários e dos nervosos pode estender-se subitamente a toda uma população? Efeito simpático. As disposições morais se comunicam mais facilmente em certos casos, não só estão alheios aos efeitos magnéticos para não compreender esse fato e a parte que alguns espíritos devem nele tomar, por simpatia pelos que os provocam. Comentário de Kardec. Entre as faculdades estranhas que se notam nos convulsionários reconhecemos facilmente algumas de que o sonambulismo e o magnetismo oferecem numerosos exemplos, tais são, entre outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão simpática de dores etc. Não se pode duvidar de que esses indivíduos em crise estejam numa espécie de estado sonambulico desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados, sem o saber. O Livro dos Espíritos, Livro 2, Capítulo 9, Convulsionários. Fui encaminhado aos aposentos de Lucrécia. Era um cômodo mobiliado com simplicidade, apenas o básico para sua acomodação. Ela estava vestida também com simplicidade, de forma confortável, nada que nos fizesse lembrar a sua movimentação dentro da comunidade que governava. O que pensava que encontraria aqui? Achou que manteria para minha morada algo com a aparência de um bordel. Algumas coisas me servem como meio de atingir meus objetivos, mas, antes de tudo, sou uma estadista, uma estrategista, que manipula o que precisa, avaliando a sua utilidade. Mas me responda, o que esperava encontrar aqui? Creia que não espero que agrade a esse irmão. Minha intenção é apenas trazer esclarecimentos e auxiliar na movimentação do progresso moral de nosso planeta.
Acredito que tenha bastante conhecimento para entender do que falo, respondi com calma. Entendo, sim, mas não creio que não perceba ser quase impossível empreender essa trajetória. Ainda detemos a maioria das almas e dos espíritos que habitam a Terra, falou Lucrécia. Vejo que faz a distinção correta proposta pelo mestre Allan Kardec entre espíritos encarnados, definidos como almas, e apenas espíritos para os desencarnados, comentei demonstrando minha alegria. O que esperava? A ignorância de sua terceira revelação. Indagou a mulher. De forma alguma, não a subestimamos, sabemos de seu esforço pessoal em adquirir conhecimentos, disse a ela. Estudei sua doutrina dos espíritos e admiro sua coerência, um dia servirá ao mundo, mas ainda não é chegada a hora, e não neste planeta. Os prazeres carnais ainda nos atraem, os vícios nos encantam os sentidos, e observar as iniquidades não nos desequilibra, pelo contrário, somos os autores conscientes delas, falou com ênfase, sem se preocupar com julgamentos. Percebo cansaço em sua voz. Por quê? Questionei. Vocês me cansam. Há muito empreendemos essas batalhas que se tornam ridículas e mais ridículas a cada dia. Antes sentia prazer em mostrar minha força e meu poder sobre eles, falou, estendendo os braços e rodopiando sobre si mesma, e afirmou, mas já é tão cotidiana essa batalha, meu intelecto precisa de novos desafios. E vejo isso em você, vou fazê-lo se dobrar a mim antes do amanhecer. Olhei nos olhos da mulher que transmutava sua aparência diante de meus olhos, assumindo forma física atraente e sedutora, e exibindo um corpo feminino perfeito. Sorriu com malícia para mim e falou. Posso dar a você prazeres que nunca sonhou, o poder de usar a sua oratória e conduzir essa massa amorfa da maneira que preferir. Olhei para ela, indiferente aos seus desejos, apiedei-me da mulher que se expunha de forma tão agressiva, ainda acreditando que o domínio dos sentidos se resumia num momento de prazer. Com carinho, plasmei um manto aveludado de cor prateada e a cobri, como a uma criança friorenta. Sinto amor por você, um amor que ainda não entende, que nada se assemelha ao que pode me oferecer. Há muito compreendi o valor da palavra, e hoje a uso para acolher com todo o desvelo a dor daqueles que se perderam pelo caminho. Sei que sente o poder de sua origem, que brota em forma de luz em seu coração, ninguém se perde dessa verdade, apenas a relega ao esquecimento por um tempo. Porém, querida irmã, ela está latente e um dia brilhará com tal força que a fará aceitar esse estado sublime. Ela olhou em meus olhos e falou com raiva, o primeiro sinal de que era tocada por sentimentos profundos, asfixiados por um momento de trauma tão intenso, que a fazia temer a própria vida. Eu o farei questionar a existência de Deus, ainda que morra para isso. Ordenou aos homens de sua guarda pessoal que não me permitissem sair de seus aposentos, então saiu com rapidez, deixando atrás de si a dor que a envolvia como tentáculos de uma angústia sem fim. Permaneci em oração. No plano material, as providências legais de Moacir e seus colegas faziam seus efeitos. Torres, enfurecido, procurava por Eduardo e Fred com mais e mais afinco, e a total falta de notícias o enlouquecia. Mandou chamar seu braço direito. Quero novidades. E, chefe, eles se esconderam no inferno, ninguém acha eles não. No inferno não estão, senão já teria encontrado esses desgraçados. Nem os caras da Federal sabem deles, que inferno. Liga para o investigador que contratei, vê se ele tem alguma coisa. O homem tomou do telefone celular e fez a ligação que Torres pediu. Nada, chefe. Eles estão sendo ajudados por aqueles lá que denunciaram o esquema. Não tem jeito de dar um fim neles. Os chefes não querem, se fosse por mim, já teriam sido transformados em comida de verme. E isso não vai dar em nada, tem muita gente grande envolvida, se sou rico, imagina eles. É só esperar passar, o povo esquece rápido. As férias estão acabando, eles vão precisar voltar, tenho que ser paciente, só isso. No dia seguinte, o capanga de Torres foi chamado pelos chefes do esquema de corrupção. Foi oferecida a ele uma grande quantia para matar Torres.
O homem, ambicioso e sem noção alguma de fidelidade, aceitou a proposta. Ao amanhecer, chegou à mansão carregando um vidro contendo veneno, que despejou no café. Como de costume, pegou a bandeja e levou-a para o quarto do chefe. Fingiu despejar o líquido numa xícara que já estava cheia, bebeu, beliscou as guloseimas e entregou-as a Torres, que exigia do empregado que provasse toda a comida, ele tinha pavor de ser envenenado. Esfregou as mãos e falou: "Estou com muita fome. Tomei algumas decisões, depois de comer te instruo." Tomou a garrafa de café, despejou o líquido quente numa xícara limpa e sorveu com gosto. Após se alimentar, levantou da cama. Sentia certo desconforto abdominal, mas não ligou muito. Foi ao banheiro, encheu a banheira de água quente e sentiu que enfraquecia rapidamente. Gritou apavorado: "Desgraçado, você me envenenou, não foi?" O capanga entrou no banheiro, tomou-o nos braços e com cuidado colocou-o na banheira. "Não foi nada pessoal, apenas o dinheiro foi muito bom." Saiu do banheiro com calma, enquanto Torres afundava na água quente e límpida, apavorado e incapaz de se mover. Inek e Laura tentaram interferir e impedir o assassinato de Torres, mas o homem estava inacessível. A intervenção dos maus espíritos não nos permitiu a aproximação benéfica. Torres se agarrava ao corpo material, como se pudesse revivê-lo. Ainda tentamos uma aproximação esclarecedora, mas continuou nos rejeitando, então permitimos a ele as consequências de suas escolhas. Entidades ligadas aos dragões assistiam à cena, sem piedade. Eram apenas observadores, deixariam o homem sofrer as consequências do apego à matéria, depois o entregariam a Lucrécia, essas eram suas ordens. Saímos da mansão, mas antes proferimos sincera prece intercessória. Talvez o sofrimento acordasse a necessidade do auxílio redentor. Eduardo, quando soube da morte do pai, sentiu alívio, para em seguida sentir culpa por esse sentimento. Olívia, percebendo o conflito que o rapaz vivia, o abraçou e disse: "Não poderia ser diferente, ele nunca foi seu pai, apenas sinta compaixão por essa pessoa que conheceu e nunca foi feliz. Vamos orar por ele, só assim seremos melhores." Eduardo a abraçou, os amigos se juntaram a eles, e uma prece de perdão foi feita. O rapaz respirou aliviado, percebeu que em seu coração não havia mais lugar para raiva ou ódio, ele queria apenas ser livre. Nossos queridos amigos, Fred e Teresa, Eduardo e Olívia, Adélia e Flávio, acabaram por se tornar amigos e resolveram que durante seu período de ausência obrigatória deveriam estar juntos. Moacir tomava as providências necessárias para que os documentos entregues a ele tivessem real serventia para o processo de denúncia moralizadora para a sociedade brasileira. Tudo estava saindo a contento, dentro das limitações morais dos envolvidos. O dirigente de um grande segmento evangélico, que causava terríveis infortúnios morais aos crentes que o seguiam cegamente, estava entre os denunciados. O escândalo causou decepção para muitos que lhe eram fiéis, e se revoltaram contra aquele a quem dedicavam a vida. Foram traídos em sua fé cega e irracional, inclusive se despojando do necessário a uma vida decente. Algumas famílias doaram suas casas para que a palavra de Jesus fosse divulgada, não levando em conta que o reino tão bem descrito pelo Mestre não engrandece a matéria, tão desnecessária ao cumprimento das leis divinas. Jesus amorosamente nos disse: "Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles." Ele, o Mestre Irmão, não nos conclamou a construção de templos, muito menos edificações luxuosas. Sua vida simples e amorosa e sua fala mansa de perdão são os verdadeiros valores para a vida. As religiões, seus dogmas, suas regras, são humanas e carregam em si necessidades humanas. O divino é simples e livre, sem amarras. Jesus nos legou o mais belo discurso de amor, o Sermão da Montanha, ao ar livre, no Monte Eremos, situado entre Cafarnaum, em Israel, e Taba, no Egito, próximo ao mar da Galileia, um lugar ermo com uma planície a seus pés. A única preocupação do Mestre era ser ouvido.
Para a história da humanidade, esse bendito lugar é, hoje, conhecido como o Monte das Beatitudes ou, também, das Bem-aventuranças. Suas pregações não eram segmentadas ou restritas à classe religiosa de um povo. Jesus falava a todos sem distinção. Seus valores morais impunham respeito pela qualidade de sua fala e vibração de alta magnitude. Religiões que separam irmãos, filhos do mesmo Pai, são crenças duvidosas. Precisamos analisar e refletir sobre as informações que nos chegam à mente, e avaliá-las segundo os conselhos de nosso sábio irmão. A palavra santificada do Mestre deve nos unir e não nos separar. Atentemos para o valor da união, que nos fortalece, enquanto a divisão nos enfraquece e nos limita a ação rumo à evolução. Estejamos atentos às mensagens que nos chegam ao intelecto, analisemos conteúdos, aceitando o bem que nos engrandece a moral, e rejeitemos o dúbio que nos faz venerar a materialidade. Jesus nos conclamou a obras morais, e não a edificações materiais. Nossa união é necessária, mas não devemos alimentar a ilusão de atribuir ao Pai Maior ambições terrenas semelhantes às nossas. O futuro está à nossa frente, vivemos o caos das mudanças necessárias à evolução, a destruição de antigos valores corruptos acontecerá à revelia de nossos desejos corrompidos por sentimentos menos nobres. Lembremo-nos do legado de Jesus, lembremo-nos das palavras presenteadas à humanidade no Sermão da Montanha, que resume suas aspirações evolutivas e o amor e o perdão que sempre desejou a nós, irmãos de origem divina. Num primeiro momento, ele nos abençoa, lembrando que as virtudes são abençoadas, e também nos chama para que sejamos bênçãos divinas. As bem-aventuranças devem ser assimiladas para que nos formemos com honra no bem. Seremos o sal da terra e a candeia que ilumina a casa. Crentes na verdade, teremos o direito e o dever sagrado de abençoar o nosso próximo. Jesus nos disse que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, referindo-se ao primeiro profeta, Moisés, e aos mandamentos que iniciaram a era do amor esclarecido, ajuizado que resplandecera numa era vindoura. As leis divinas estão ao nosso alcance para entendermos que o coração é tão importante quanto as nossas ações, que não são apenas regras de conduta a serem seguidas, mas compreendidas e exercitadas num simples querer cotidiano. Devemos ser justos porque acreditamos na justiça, devemos ser bons porque acreditamos na bondade, devemos perdoar porque também temos a humildade de aceitar o perdão. O Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta linda fala, encontrada no texto A Fé Religiosa, condição da fé inabalável, a fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade, crê-se, porque se tem a certeza, e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Jesus nos alertou que as boas ações devem ser feitas por amor a Deus, ou seja, o bem racional, que tem uma única motivação como origem de suas atitudes, a crença na bondade, no perdão e no amor universal. A esperança foi ouvida no Monte Santo quando nos foi dito que Deus tem muito a nos oferecer, mas quer também filhos educados nas boas intenções de seus atos, inclusive nas orações. Jesus falou amorosamente sobre a vida aqui na terra, sobre o agora, as necessidades de nossa sobrevivência, e nos ofertou a paz de quem crê no futuro, pois o Pai nos presenteou com o mais útil instrumento para superar dificuldades, a inteligência a ser aprimorada. Lembrou que a vida espiritual é eterna, por isso é importante lembrarmos esse fato, pois a vida terrena é superficial e breve. Jesus nos alertou que a hipocrisia deve ser evitada a todo custo, pois é perigo na nossa caminhada. Quando julgamos o outro, perdemos tempo para a avaliação de nossas próprias atitudes, acreditando que podemos aprender a fazer sempre melhor. Jesus nos preveniu sobre os falsos profetas, dos quais nos livraremos apenas ao avaliar suas obras. Lembremos a parábola da figueira: os bons darão bons frutos, mas também fala sobre perdão e amor, nos pedindo para não julgar o outro, mas sim amar a todos sem distinção, fato endossado pela máxima: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo como a ti mesmo. Quem segue os ensinamentos de Jesus,
tão simples e lógicos, estará construindo sua casa sobre as rochas, e, quando vier a tempestade açoitar a fé, ela resistirá ao mais violento vendaval, afinal sabemos a origem e a base de nossa crença. Cito trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, do texto A Fé Divina e a Fé Humana. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Capítulo 30. Evolução, a única fatalidade. 483. Qual a causa da insensibilidade física que se verifica, seja entre certos convulsionários, seja entre outros indivíduos submetidos às torturas mais atrozes? Entre alguns, é um efeito exclusivamente magnético, que age sobre o sistema nervoso da mesma maneira que certas substâncias. Entre outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade, pelo que a vida parece haver se retirado do corpo e se transportado ao espírito. Não sabeis que, quando o espírito está fortemente preocupado com uma coisa, o corpo não sente, não ouve e não vê. Comentário de Kardec. A exaltação fanática e o entusiasmo oferecem muitas vezes, nos casos de suplício, o exemplo de uma calma e de um sangue frio que não poderiam triunfar de uma dor aguda, se não se admitisse que a sensibilidade foi neutralizada por uma espécie de efeito anestésico. Sabe-se que, no calor do combate, frequentemente não se percebe um ferimento grave, enquanto nas circunstâncias ordinárias uma arranhadura provoca tremores. Desde que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, podemos perguntar como, em alguns casos, a autoridade os pode fazer cessar. A razão é simples. A ação dos espíritos é secundária, eles nada mais fazem do que aproveitar uma disposição natural. A autoridade não pode suprimir essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava, de ativa, ela o torna latente e com razão para agir assim, porque o fato resultava em abuso e escândalo. Sabe-se, aliás, que essa intervenção é impotente, quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 9, Convulsionários. Voltamos à cidadela. Lucrécia estava atenta a qualquer movimentação de nosso plano, mas a diferença de sintonia vibratória acabava por limitar suas ações a respeito de nossas iniciativas. Ângela, a jovem amiga de Ayrton, e sua avó tão amada, Magda, intercederam pelo jovem junto aos espíritos melhores e receberam a bênção de poder auxiliá-lo na medida do possível. Ineque e Miss Marta, acompanhados de Inácio, que nos auxilia com a compreensão da mente e seus dispositivos naturais de defesa, se juntaram às duas mulheres. Voltaram às masmorras onde o rapaz encontrava-se trancafiado, após a exibição de sua volta triunfal à comunidade, no estado mental em que se encontrava, não oferecia mais serventia aos dragões e fora abandonado. Lucrécia não permitiu aos socorristas que o levassem, alegando ser um herói de seu povo. Encontraram Ayrton deitado no chão imundo, dobrado sobre si mesmo, totalmente alheio ao que lhe acontecia. A morte do corpo físico e a frustração de seus desejos de estar no paraíso prometido o debilitaram a ponto de desejar a anulação da vida. Sem compreensão das leis que regem o mundo, isolou-se num casulo de dor. Iniciava-se nesse momento terrível processo de conversão à forma ovoide. Ângela, compadecida pelo antigo companheiro de brincadeiras infantis, atendeu ao chamado de amor, aproximou-se do perispírito já em processo de mutação, sentou-se no chão, apoiou a cabeça do moço em seu colo e cantou a antiga cantiga de roda de que tanto gostavam em suas traquinagens. Nesse momento, Ineque e Miss Marta se aproximaram da mente de Ayrton. Ele estava envolvido pelo remorso do ato praticado e se punha de forma violenta, agredindo o próprio perispírito, enquanto resquícios da hipnose profunda justificavam o feito e ainda o tornavam esperançoso quanto às recompensas prometidas. Admirável conflito estava instalado em sua mente, porém, se não fosse direcionado com compaixão,
o processo de fuga, através da anulação e destruição do corpo sutil, seria grave o suficiente para levá-lo à demência. A ação das duas mulheres ao se aproximarem de seu perispírito surtia certo efeito benéfico. Notamos que ele tentava se movimentar de forma precária ainda, tolhido pelo monoidaísmo eleito por sua mente atormentada. Ayrton tentou abrir os olhos. Sua avó ajoelhou-se ao seu lado num movimento amoroso, acariciando os cabelos revoltos. Nossos companheiros socorristas passaram a contribuir, energizando o campo vibratório do rapaz. Equipes socorristas que se encontravam por ali se juntaram ao grupo. Ayrton tentou abrir os olhos com mais firmeza e falou num sussurro sofrido: "O que eu fiz?" Inácio se aproximou, tentando tocar com carinho a mente sofrida, e falou com serenidade, segurando a mão inerte. "Apenas o possível, amigo, apenas o possível. Venha até nós, é tempo de recomeçar." Ayrton apertou de leve a mão de Inácio. Eles o transportaram a um hospital de nosso plano, especializado no socorro a espíritos em estado vibratório semelhante. Eu ainda estava na cidadela, sob o olhar atento de Lucrécia. Ela percebeu que sorri com alegria. Senti a presença dos amigos e liguei meus pensamentos a eles. Presenciei a ação realizada e admirei a beleza do resgate de nosso jovem amigo Ayrton. Ela me olhou e, admirada, falou entre dentes: "Ainda consegue se comunicar com eles?" Então chamou seu mais eficiente hipnotizador e o instruiu a isolar meu campo vibratório. O homem se cercou de outras entidades e, concentrado, esforçou-se para cumprir as ordens de sua comandante. Depois de um tempo, visivelmente exaurido, voltou-se para ela e disse: "Perdoe-me por misericórdia, mas não podemos fazer isso, ele não está em nosso plano de ação." Curvou-se em sinal de submissão e temeroso a olhava pelo canto dos olhos. "Levante-se e me explique", ordenou a mulher. "Não posso, ele não está aqui, não da maneira que conhecemos. A vibração é muito diferente da nossa, e não temos ascendência sobre ele", respondeu o homem. "Vá embora, é um inútil neste momento. Aguarde minhas ordens. Reforce a cúpula. Saia à procura de mais energia e mande armazenar, iremos precisar em breve." O homem saiu e ela se voltou para mim com avidez. "O que você fez para que não tenhamos controle sobre sua vibração?" "Nada, apenas mantenho minha crença fiel no Criador, o que me fortalece o ânimo." "Não venha com essa tolice de Deus, sabe que não creio nessa sandice que apenas nos enfraquece." "Então responda a mim, como consigo estar longe de seu alcance vibratório?" "Algum truque que nos foge ao conhecimento, mas vou descobrir, tenho cientistas hábeis a meu serviço." Ela chamou sua guarda pessoal e ordenou que eu fosse encaminhado ao prédio da ciência. Acompanhei os irmãos sem resistência alguma. Adentramos uma ala onde muitos espíritos estudavam as leis das ciências exatas, não restritos aos informes terrenos, mas enriquecidos por pesquisas do mundo dos espíritos. Um homem de aparência franzina se aproximou de mim, me indicou uma confortável poltrona, ordenou que me sentasse e perguntou: "Fale-me sobre seus dons. Como controla seu campo vibratório com tanta maestria?" É um cientista e sabe como os fluidos universais se movimentam. Acredite, pode ser mais lógico que eu nessa função. Percebo que terei alguns problemas para submetê-lo à minha vontade. Silenciei e abaixei os olhos em sinal de humildade. Ele sorriu e disse: "Temos nossos próprios métodos de persuasão. Ainda bem terrenos, mas são úteis e eficazes. Posso orientá-lo a evitar constrangimentos e nos ajudar de livre escolha." Olhei para o homem à minha frente e disse a ele com sinceridade: "Não tenho novidades que o amigo não saiba em minhas ações, não faço mágicas nem milagres. Apenas ocorre que a sintonia vibratória entre nossos mundos é diferente, e as maneiras com as quais conduzimos nossos pensamentos não se atraem. Você está me dizendo que só o avanço na moral que pregam me abriria esse conhecimento. O conhecimento você já tem, mas precisa aprimorar-se ética e moralmente para conseguir evoluir na prática. Não acredito em você, e vou provar que está nos enganando."
Estou aqui por livre vontade e à disposição dessa comunidade, faça o que acredita ser o correto. Não teme as consequências de sua afronta. Apenas olhei para ele com carinho e disse amável: não temo ninguém, porque minha mente sabe meus propósitos e estou firme neles. A minha vontade não pode ser atingida por vocês, estou resguardado na boa-fé. Percebi que o homem ficou confuso, ele saiu do ambiente. Voltou depois de um tempo e disse: sinto que não nos respeite a ação, seremos obrigados a ações mais contundentes. Nesse momento, membros da guarda entraram no aposento, escoltando um senhor. Resignado, o reconheci como membro de meu convívio na última encarnação. Senti a presença de Laura e Inek, então se tornaram visíveis para mim. O que quer que façamos? Perguntou Inek. Não sei de imediato. Eles o torturarão, não é? Perguntei, possuído de certa aflição. Sim, eles o farão, e sabe que falou somente a verdade até agora, então tudo o que puder fazer para evitar esse momento só adiará a ação deles, falou Laura. Infelizmente, ele fez algumas escolhas duvidosas durante a última encarnação, vive as consequências. Não se preocupem, sei o que fazer, apenas peço a vocês que aguardem um instante. Levantei da poltrona, eles tentaram me conter, apenas olhei em seus olhos, eles se afastaram. Aproximei-me da criatura apavorada, toquei seu rosto com carinho e falei com serenidade. Lembra-se de mim? Ele apenas acenou a cabeça, lágrimas escorreram por sua face deformada. Nunca menti a você ou o abandonei, não é assim. Ele continuou em silêncio, mas estava atento às minhas palavras. Enquanto isso, Laura e Inek vibravam em belíssima sintonia de amor, alcançando a mente desavisada. Então me escute, não temos muito tempo. Você não precisa estar aqui, sob o domínio dos maus, basta ter a coragem de aceitar os enganos cometidos na ignorância e ser humilde, solicitando ao Pai amoroso que o perdoe e acolha em sua morada. Deixe seu coração ser tocado pelo arrependimento genuíno e estenda as mãos aos amigos que o amam. Lucrécia entrou no ambiente. Nesse momento, Inek e Laura se tornaram visíveis. Amável amiga que foi presente em minha última encarnação juntou-se a nós e, emocionada, estendeu as mãos ao incauto tutelado de meu coração. Venha, meu querido, venha. Podemos nos juntar nesse novo caminho e andar em busca de redenção. Ele desabou, sob forte impacto emocional. Jogou-se nos braços da doce senhora, ela o acolheu, olhou-nos agradecida e foi em busca de novas e adoráveis oportunidades de amar. Lucrécia olhou-me estarrecida, todos nos olhavam. Adiantei-me até ela e falei com carinho. Acredito que tem muito a pensar sobre o que vivenciou no dia de hoje. Seu cientista recebeu também algumas informações que dei a ele de bom grado. São a verdade, e vocês só poderão compreendê-las na medida de sua aceitação e seu esforço. Meu tempo aqui terminou, espero com muito amor no coração ter contribuído de alguma forma com todo esse processo evolucionista que vivemos. Solicito a Deus, nosso Pai amado, que os cubra de bênçãos e amor. Agradeço a acolhida de todos. Voltamos ao posto de socorro e recebemos a notícia de que em breve a casa de Magdala estaria a serviço daquela comunidade novamente. Capítulo 31. Bênçãos de luz. Vinde a mim todos os que andam em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus, 28-30. Beto e Lucia foram chamados novamente por Heitor. Ainda não confiantes na nova direção, se apresentaram ao reitor com certa animosidade. Sei que ainda tem sérias restrições à nossa direção, e sei que confiarão em nossos propósitos à medida de nossa convivência, sendo mais razoáveis à medida que provarmos a seriedade de intenções. Então, acreditem que respeito e aceito esses limites de forma lógica, considerando o passado. Eu pedi que viessem aqui porque recebemos uma verba significativa para ser usada na faculdade de medicina e gostaria que nos dissessem,
após trocar ideias com os demais estudantes, o que seria mais urgente para facilitar os estudos. Beto olhou para o reitor admirado, afinal, já estava no 5º ano e nunca vira ação semelhante da outra reitoria. Sorriu e pegou a mão de Lucia com carinho. Agradecemos a confiança que deposita em nós, faremos a pesquisa junto a nossos colegas, respondeu animado. Podemos usar o auditório para reunir os alunos de todos os anos? Perguntou Lucia. Apenas escolham a data e o horário e avisem Dona Renata, ela liberará o prédio para vocês. Os estudantes saíram do prédio da reitoria animados e esperançosos com o comportamento de Heitor. Logo divulgavam as novidades, que aos poucos modificavam a estrutura energética que circulava pelo campus. A cidadela ainda estava lá, mais enfraquecida, mas soubemos que tomavam algumas providências para manter seu domínio no local. Laura nos solicitou a presença numa rápida reunião. Informou que por todo o globo o movimento dos dragões definhava com as providências de nossos amigos mais sábios, libertando mentes e trazendo esperança a corações sofridos. Era um momento de regozijo para a espiritualidade melhor, mas que nos exigia atenção redobrada, pois eles tentariam qualquer ação mais ordinária para resistir à ação do bem. Assim como nós nos reorganizamos, eles também o fariam, então soubemos que os 9 dragões tinham se reunido por teleconferência novamente, e que o Supremo Comandante decidira que os métodos propostos por Lucrécia seriam aprovados por ele. As comunidades ligadas ao movimento deveriam adotar as mesmas técnicas persuasivas, dessa forma desviando esforços pessoais dos encarnados em sua melhoria ética e moral. As práticas disseminadas pelo mundo afora ganhavam vulto, visto a facilidade de comunicação entre os 4 cantos do globo. Apesar de acreditar na contenção desses hábitos danosos, sabíamos também que as mudanças comportamentais que surgiriam seriam fatais. Mas a compreensão de saber que tudo pode ser redirecionado para um caminho mais saudável nos tranquilizava e dava alento. No plano material, a compulsão sexual é considerada uma doença comportamental, visto que é limitante ao ser em seu processo de evolução como membro de uma sociedade. E, quando desencarnar, passa ao plano dos espíritos levando consigo o vício, pois as sensações intensas ainda são necessárias à satisfação de sua libido. Independentemente do estágio evolutivo em que nos encontramos, estamos sujeitos a desenvolver tal comportamento, visto a necessidade de tais sensações, que, quando estimuladas constantemente, passam a ser consideradas naturais, pois fazem parte de nossa natureza material. Contudo, esquecemos que tudo que se torna um hábito limitante e vicioso se torna pernicioso à saúde física, emocional, e com o tempo lesa o perispírito. A compulsão sexual é considerada uma patologia, avaliando a necessidade do doente em estar sempre alimentando mentalmente fantasias que o satisfaçam sexualmente, dificultando assim a concentração em outros assuntos relacionados às suas atividades cotidianas, o que afeta as suas relações sociais afetivas e o torna um sujeito de baixa autoestima. Esse desvio comportamental pode ser encontrado tanto em pessoas do sexo feminino como do sexo masculino. O indivíduo alimenta essas fantasias sexuais intensas, e, como consequência, a necessidade de praticá-las chega a um estágio doloroso, momento em que sente como dor física. Caso não consiga realizá-las materialmente, isso gera dolorosos e limitantes estados de ansiedade, angústia e vergonha por seus atos, caso já tenha noções morais e éticas latentes em sua mente. O doente estará sempre insatisfeito, pois as fantasias que alimenta nunca são realizadas a contento, trazendo a ele a satisfação material que sente quando as cria. Então, está sempre criando novas formas de prazer, que, não satisfeitas, geram grande insatisfação e frustrações graves, o que leva o incauto à busca de formas variadas de encontrar o que procura, agravando mais e mais seu estado patológico. Nessa busca nociva passa a recorrer a múltiplos parceiros, pornografia, masturbação constante e estimulação dos sentidos, que o arremessam a terríveis estados obsessivos, pois a mente procura apenas soluções para as necessidades que aumentam mais e mais a cada minuto. O compulsivo sexual acaba por se isolar dos agrupamentos de convívio social, inclusive os familiares,
pois a vergonha e o terror de ser descoberto, ou mesmo a constância em alcançar seus objetivos, o tornam solitário. Nesse momento, busca de alguma forma afinidades que o compreendam. Atualmente, as redes sociais passam a fazer parte de suas habilidades e satisfação de necessidades. Com a constância nas ações maléficas em busca de satisfazer as necessidades sexuais mais e mais intensas, acaba por desenvolver comportamentos nocivos à sociedade, como o assédio sexual, que passa a considerar natural. A perda da concentração pode lhe tirar as habilidades profissionais, ficando ele vulnerável ao uso de drogas, alcoólicos, a medicações que são estimulantes sexuais, procedimentos cirúrgicos que tornam seu corpo mais atraente e doenças sexualmente transmissíveis, visto que a ideia de precaver-se de doenças e proteger a saúde passa a um plano insignificante em relação à sua busca de prazer. Na busca do prazer, se torna a cada dia mais exigente, e alguns limites morais que ainda o mantêm sóbrio acabam por ruir. Ele parte, então, em busca de parceiros com características diferentes e mais atraentes, e a pedofilia é um mal decorrente dessa procura desenfreada, um crime contra a inocência de pequenos seres que ainda buscam felicidade e esperança, tirando-os da inocência de forma violenta. Sintomas como depressão são comuns, visto estarem sempre insatisfeitos com os resultados de sua obsessão. E o convívio com a vergonha e o isolamento social, não raras vezes, culmina em atos tresloucados de terminar uma encarnação de maneira violenta, o suicídio. Quando observamos o quadro todo, encontramos outro aspecto alarmante, depois da morte do corpo físico. A necessidade compulsiva e obsessiva pelas sensações do sexo nocivo persiste, agora muito mais intensa, e o espírito viciado passa a buscar no mundo invisível novas formas de satisfação, sendo uma delas a vampirização espiritual. Espíritos desencarnados ainda necessitados de satisfazer vícios alimentados enquanto ainda na matéria buscam companheiros encarnados de afinidade para que possam participar e sugar energias exteriorizadas quando realizam o mesmo ato a que tanto se vincularam. Quando encarnados, emanamos energias características e consoantes às ações e pensamentos que alimentamos. Esses atos criam ao nosso redor uma emanação fluídica agradável aos espíritos que convivem conosco. Essas emanações podem ser positivas e agradáveis, possibilitando a convivência com espíritos de igual qualidade. Porém, podemos também estar impregnados por energias negativas, desagradáveis, que atraem os espíritos ainda presos a sensações tão intensas e densas que ainda os encantam, e a lei das afinidades e da sintonia vibratória acontece. Nessa relação enfermiça acontece que passamos a buscar mais e mais satisfazer os vícios, porque afinal estamos compartilhando com outros as sensações obtidas com os atos desregrados. Espíritos ainda maldosos e conhecedores do processo se utilizam do fenômeno, estimulando mais e mais os incautos, com o objetivo de alcançar seus intentos mórbidos. Inicia-se assim uma ligação entre os dois planos, o material e o espiritual, num processo terrível de condução de obsessões graves e tão sutis, que os envolvidos rejeitam o diagnóstico, pois o entendimento primeiro é sobre a natureza da necessidade em questão, que lhes parece, até mesmo, genuína, uma vez que faz parte das características de nosso corpo e de nossas sensações saudáveis. O aparelho genésico possui suas próprias necessidades, porém a mente educada as direciona de forma equilibrada, fazendo dos atos sexuais e da energia que libera, criadora e criativa, energia construtora e benéfica, que pressupõe, além da ligação física, a relação emocional baseada no respeito e no amor. O amor transforma para melhor as relações em todos os planos da vida, e a sua manifestação como matéria é positiva e satisfaz aos relacionamentos sérios. A relação sexual é criadora de vida, no momento em que óvulos abençoados são fertilizados por espermatozoides ágeis, produzindo a divisão de células que darão origem a corpos benditos, num belíssimo processo de renascimento para a matéria, criando assim novas memórias reconstrutoras. E, no momento crucial da história ensaiada por habitantes da Terra, os dragões decidiram que esse seria o caminho para anular o progresso moralizador que estava a caminho. Antes apenas um dos aspectos que utilizavam para tanto, agora o meio primordial que seria utilizado.
Para tanto, seus seguidores se movimentavam com agilidade em busca de seus discípulos, preparados para essa ação. As artes receberiam tal influência, a música, as artes plásticas, a literatura e as artes cênicas estimulariam a compulsão sexual. No final do livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, em nome de Manuel Filomeno de Miranda, adverte-se que, eles já estão entre nós, ao se percorrer as ruas de Manaus e ver as primeiras revistas pornográficas expostas em bancas de jornal no planeta. Observemos os escândalos mundiais, de autoridades máximas, que são hoje figuras que representam a moral questionável. A ação deles se intensifica apenas porque nós, a população planetária, a alimentamos com nossos desejos e pensamentos irresponsáveis. Triste momento da história da humanidade, mas que precederá o porvir abençoado da liberdade e do amor, e só iremos adentrar esse novo momento por meio do perdão santificante. Vigiem seus pensamentos com amor e fidelidade à causa de Jesus. O mal que nos persegue não é externo a nós, mas mora confortavelmente em nossas mentes. Ele é sutil, até mesmo sedutor, e o justificamos com humor, como algo natural, cuja erradicação podemos adiar, pois ainda nos dá prazer. Deixemos de nos preocupar com a forma e atentemos mais para a qualidade do conteúdo. Esforcemo-nos por ser criaturas mais lúcidas em metas traçadas, abraçando o ato do pensamento como origem de nosso bem-estar. Autoconhecimento sério e constante é o caminho certo a ser seguido. Não aceitemos mais os escândalos como parte da vida, eles não são. A vida é um presente do Pai e deve ser valorizada nesse contexto divino. O mundo exterior, material e insípido, é o reflexo de nosso mundo interior. Não podemos esquecer que os vícios materiais são apenas reflexo de nossos vícios morais. E vigiar com críticas ferrenhas o próximo não nos acrescenta nada, apenas nos inferioriza a caminhada. Sigamos auxiliando o próximo, aquele que precisa do remédio. Se enxergamos as falhas dos outros ou as nossas, a obrigação moral que advém desse fato deve estar assentada na compaixão, nas mãos estendidas que sustentarão em futuro próximo a necessidade do incauto de recuperar o débito. Critique, julgue, puna, que o resultado será apenas a depressão da vontade, ou a raiva e ódio que agravam o débito. As benesses de seu coração são bênçãos de luz, sendo aliadas em belíssimas histórias de aprendizado cristão. Pensava em Lucrécia naquele instante. A vaidade e o orgulho exacerbados alimentavam a insanidade, tivera seus planos hediondos aprovados para serem executados em todo o planeta. Pensei compadecido, numa interrogação saudável, como estariam na verdade os sentimentos dessa irmã divina. Capítulo 32. Despir-se do medo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Mateus, 13:14. Um senhor veio nos procurar. Pedia ajuda para seu neto, o jovem Dácio, desencarnado na explosão acontecida na praça central do campus universitário. Bom dia, amigos. Sei que trabalham na universidade e estou necessitado de auxílio para socorrer meu neto, Dácio. Fui seu avô na última encarnação. Meu nome é Antônio. Bom dia, Antônio. Ontem estávamos nos questionando sobre o paradeiro do rapaz, respondi a ele. Ainda perdido. De início, foi levado à cidade umbralina, mas parece que se assustou com a realidade que por lá encontrou. Fiquei bem feliz com esse fato, acreditando que seria mais fácil aceitar ajuda, mas não foi o que aconteceu, informou Antônio. Você o tem visto? Indagou Maurício. Hoje mesmo tentei uma aproximação com calma e carinho, mas ele rejeitou, está muito depressivo, ainda perturbado. Sente o impacto da explosão obsessivamente. Acredita que foi vítima da ira de Deus e isola-se perigosamente, negando-se o dom da vida. O pensamento suicida não o abandona, pois não entende que o corpo material já pereceu, então sofre, fisicamente, as dores dos ferimentos visíveis. Preciso de ajuda para que ele possa ter um momento de paz e escutar a razão para enxergar o socorro que chega, disse Antônio.
Temos alguns momentos de descanso entre uma atividade e outra. Vamos socorrer Dácio? Perguntei aos amigos da equipe socorrista. Ana e Maurício sorriram. Será um prazer ajudar o senhor, falou Ana. Antônio os conduziu para fora do campus. Encontramos Dácio, encolhido em prantos, perto de um charco no litoral paulista. Antônio nos explicou. Mais à frente há um chalé bem simples, era meu quando encarnado. Dácio vinha passar as férias comigo, ele e mais 3 netos. Minha esposa faleceu muito jovem, então fiquei com o encargo de cuidar de 2 filhos sozinho, Clara e Felipe. Excelentes criaturas, que me deram os 4 netos. Dácio é o que mais gostava desses momentos, mas, quando contava 13 anos, vinha a falecer, aqui, sozinho, e só fui encontrado dias depois, quando meu filho e ele vieram saber por que não dava notícias. O menino ficou muito traumatizado e seu comportamento mudou bastante, acreditava que se tivéssemos mais recursos financeiros isso não teria acontecido. Na realidade, foi uma forma que encontrou para justificar sua ira, contou Antônio. Deve ter sido difícil para ele entender a visão grotesca que teve ao encontrar o corpo do avô querido, comentei apiedado. Foi, sim. Logo fui socorrido, acordei no plano dos espíritos, minha querida esposa cuidava de mim com desvelo, como sempre fez. Contou o que havia acontecido e me alertou que, para ajudar os que tinham ficado, primeiro precisava me recuperar. Entendi a lógica da proposta e me dediquei a adquirir conhecimentos e praticá-los para isso. Senti a angústia de Dácio e percebi que se perdia, uma vez que seus sentimentos passaram a ser agressivos em relação à minha passagem, inclusive me culpando pelo sentimento de abandono. Ele era um adolescente vivendo num mundo rico em tentações que trazem desequilíbrios. Não demorou muito para se juntar a outros jovens revoltados. Começou a ir mal na escola, e tinha a ambição de ser médico e entrar numa universidade pública. Mudou o comportamento novamente, com a intenção de concretizar sua ambição, mas os meios sempre foram questionáveis. Inclusive, economizou uma boa quantia para comprar a entrada no vestibular com uma prova fraudulenta. Dácio sempre foi uma criança muito ativa, exigente de respostas, sempre perguntando, uma curiosidade sem limites que incomodava os familiares. Desmontava tudo o que encontrasse pela frente para saber como funcionava, então era um estorvo para aqueles que não entendiam sua inteligência arguta. Eu entendia, apesar de privado dos estudos, sabia que ele era especial, e que essa energia bem direcionada daria bons frutos. Era paciente com ele, falava sobre Deus, sua bondade e justiça, mas parti desse mundo, e minha falta gerou uma lacuna que os outros não souberam compreender, continuou Antônio. Vamos ajudá-lo, disse com carinho e me aproximei de Dácio. O rapaz estava preso em sua própria mente, os pensamentos desconexos, lembranças de uma infância feliz misturadas à imagem e ao odor da decomposição do corpo de seu avô o atormentavam. Sentia a raiva de Deus por privá-lo da presença da única pessoa que o aceitava como era. A lembrança da explosão que não entendia de onde viera o atormentava. Sabia apenas que estava ferido e ninguém o socorria, estava sozinho e era ignorado. Ninguém o amava, era apenas uma coisa que incomodava, queria morrer, só morrer. Passamos a dispersar a densa energia que o envolvia, ele nos olhou assustado. Não se preocupe, Dácio, o socorro chegou, falou Ana com carinho. Preciso ir a um hospital, aqui no campus tem. Olhou em volta e falou, mas eu fugi de lá. Estamos no meio do mato, e sangro muito, vejam. Completou, mostrando os ferimentos. Maurício se aproximou e disse com paciência. Venha conosco, sabemos de um hospital que fica bem perto, e você será socorrido imediatamente. Não se levante, deite nessa maca, vamos ajudá-lo. O rapaz olhou à sua volta e viu Antônio. Falou com ressentimento, você me abandonou. Antônio se aproximou, segurou a mão do neto e emocionado falou. Peço perdão por isso, mas agora estou aqui e estarei ao seu lado pelo tempo que precisar. Mas você morreu, como pode estar ao meu lado?
Fechou os olhos, apertou a mão do avô com força e gritou apavorado: "Estou morto." Antônio o abraçou e falou com mansidão: "Não morremos jamais, meu filho. Apenas mudamos de plano, despojados do corpo material. Sinta meu abraço, estamos mais vivos que nunca." Dácio se acalmou e adormeceu nos braços de seu avô querido. Amigos socorristas nos auxiliaram e encaminharam nossos amigos a um hospital no plano invisível. Voltamos ao posto de socorro do campus universitário. Laura nos avisou que a grande tempestade esperada chegava àquelas paragens e que teríamos um trabalho árduo por aqueles dias. O mesmo também aconteceria em outras comunidades umbralinas ligadas aos Dragões de Cristo. Solicitaram a nós, trabalhadores na Seara Bendita, que nos reunissemos para mais instruções úteis. Deslocamo-nos para fora do orbe e nos reunimos na Casa da Esperança, recebidos com carinho por irmãos mais sábios. Belíssima prece em forma de música amorosa e de paz teve início, ouvimos breves instruções proferidas por entidade misericordiosa, que nos exortou à bondade e à paciência diante de irmãos ainda ignorantes em seus comportamentos e pensamentos. Lembrou-nos com carinho do processo evolutivo que acontece primeiro na materialidade e, após, assentado sobre a ética, rumo à moralidade. Salientou que não há nas medidas adotadas sentimentos menos nobres que as induza, mas sim ponderações amorosas e o cuidado especial com aqueles que serão levados a outras paragens, que o intuito de tal medida é o respeito à evolução dessas criaturas, ofertando oportunidades únicas de refazimento e reflexão. Lembrou-nos sobre a necessidade de estarmos alertas às sensações que nos visitam a mente, sobre os sentimentos menos nobres que ainda não controlamos a contento. E, principalmente, sobre estarmos cientes da bela oportunidade de aprendizado para todos nesses momentos de reajuste para o orbe terreno. Conclamou-nos ao trabalho cristão, dizendo que deveríamos nos questionar sobre as razões que nos tinham levado ao momento vivido, com lógica e sabedoria latentes, pois a razão, somada a sentimentos construtores, deveria ser o norte de nossas atitudes. Ao final da preleção amorosa, suplicou ao Pai bênção de amor e fortalecimento para os momentos de redenção que viveríamos nesses dias. Envolvidos em energias salutares, voltamos ao solo que nos acolhia com promessas de um futuro de liberdade e amor. Voltamos à cidadela, eu, Ineque e Laura, com ânimo redobrado para o trabalho solicitado. Adentramos o grande prédio, e solicitei ao atendente que veio ao nosso encontro: gostaríamos de falar com Lucrécia, se for possível. Ela os espera, venham comigo. Seguimos a entidade, que nos levou através de um labirinto de corredores mal cheirosos, impregnados por densa energia. Observamos que o cuidado com a aparência do local não mais fazia parte das preocupações da comandante. Fomos introduzidos numa sala que mais se assemelhava a uma caverna, escura e abafada, sentimos os pés molhados. Olhei para o chão e estava impregnado de um líquido negro e viscoso, que se movimentava lentamente, envolvendo e debilitando. Mas para nós, que vibrávamos numa sintonia melhor, não causava danos. Alertei os amigos sobre o fato, e observamos o local. Várias entidades eram mantidas acorrentadas às paredes rochosas, estavam apáticas e, visivelmente, esgotadas. Mentalmente, aproximei-me delas e percebi que, alienadas do estado depauperado em que se encontravam, apenas estavam ali, sem serventia para a comunidade, como esquecidos para a vida. Nesse instante, Lucrécia entrou no ambiente acompanhada de várias outras entidades de aparência truculenta. Sorriu com deboche e falou: "Vieram em busca de mais lixo? Podem levar. Não me servem para nada, apenas gastam o que seria de bom uso para nossa cidade", falou se referindo aos fluidos para manter os prisioneiros naquele estado deplorável. A um sinal de nosso grupo, socorristas retiraram e levaram as entidades, adormecidas, com carinho e desvelo. Ótimo, sigam-me. Seguimos Lucrécia, atentos às transformações fluídicas do local, descíamos por corredores estreitos. Em suas paredes víamos aberturas rústicas que conduziam a ambientes fétidos e claustrofóbicos.
Lugares terríveis, utilizados como salas de tortura ou prisão aos espíritos que se revoltavam contra as ordens daquela comunidade. Lucrécia nos convidou a observar as providências executadas para aproveitar a energia gerada pelas mentes que ali viviam. Olhem, falou apontando para o teto e o chão. Observamos miasmas densos, semelhantes a vermes negros rastejantes, que rumavam para um ponto específico, onde eram recolhidos e armazenados em grandes cilindros. Assim que preenchidos, estes eram lacrados e colocados em veículos que os transportavam para a superfície. Nada aqui é mantido sem serventia, o que lhes dou é caridade, para acreditarem que fazem algo produtivo. Nós os entretemos e vocês ficam satisfeitos. Sabemos de suas intenções, sabemos que acreditam que podem nos expulsar do planeta, mas se enganam. Estamos preparados para isso. A mulher se calou diante de nosso silêncio. Continuamos a caminhada, apenas a seguíamos, em oração e com a mente firme em propósitos caridosos. No final daquele corredor, entramos numa enorme câmara, um salão luxuosamente mobiliado. Nós o atravessamos, ela abriu uma porta incrustada na rocha e descobrimos outra câmara. Desta vez hermeticamente lacrada, estava apinhada de espíritos firmemente concentrados, eram milhares de entidades, sentadas em posição de lótus, vibrando numa única sintonia e gerando energia, como pilhas que alimentavam um grande maquinário. Ela nos olhou e explicou. Pelo mundo todo, temos esses dispositivos instalados, que nos servirão como geradores para uma grande cúpula planetária. Amanhã, nosso comandante supremo ordenará que sejam ligados, ao mesmo tempo. Será doloroso para vocês, então estão encarregados de divulgar o fato, terão 24 horas para deixar o planeta. Não teremos clemência. Apenas inclinamos nossas cabeças e saímos da cidadela. Lucrécia ficou sozinha, pensativa. No fundo não acreditava que pudessem nos causar danos, já tinha noção da lei de sintonia e ressonância, e tinha certeza de que os comandantes julgavam mal a força do bem. Dirigiu-se a seus aposentos, precisava tomar uma decisão, e rápido. Falou alto e com raiva. São uns idiotas. Isso que dá colocar o poder nas mãos de prepotentes que não têm o mínimo de noção sobre estratégias de guerra. Às vezes, um bom acordo é melhor que perder uma batalha. Chamou seu braço direito e ordenou a ele. Quero que fique atento, estarei ausente por um tempo, não muito. Cuide para que a torre esteja trabalhando a contento. Lucrécia jogou uma capa com capuz sobre os ombros e saiu da cidadela. Estávamos no mirante de observação do posto de socorro. A tempestade já estava próxima, podíamos observar a luminosidade provocada por raios poderosos. Um amigo de nosso plano veio nos avisar que Lucrécia estava às portas de nosso pequeno oásis de paz. Pedi a ele que informasse aos nossos vigias que a deixassem entrar. Fomos ao seu encontro. Encaminhamos Lucrécia para uma sala agradável e simples, ela se acomodou numa poltrona e observou o local. Agradável, comentou, sem demonstrar seus sentimentos. Podemos ajudá-la de alguma forma? Perguntou Laura. Veremos. Tenho uma proposta para vocês, acredito que será interessante, respondeu ela. Está bem, estamos ouvindo, mas gostaria de lembrá-la de que não barganhamos, respondeu Inek com firmeza. Ela olhou para ele e sorriu, dizendo com malícia. Não, não mesmo. Nos últimos dias, tenho cedido a vocês algumas vantagens, mostrando assim a minha boa vontade em relação à sua causa, respondeu a mulher. Sabemos quais foram as suas reais razões, mas isso não vem ao caso neste momento. Estamos atentos e vamos avaliar sua proposta, desde que seja honesta e viável, falou Inek. Entrego a vocês os comandantes numa bandeja. Referia-se a antigo momento de seu passado. Continuou sua fala, eles o subestimam. Podemos encontrar um modo de convivermos juntos, eu cedo em alguns pontos que considero aceitáveis, modificando a estrutura das cidades ligadas à nossa causa, e vocês nos deixam em paz, ofertou Lucrécia.
Ficamos em silêncio por um momento, ponderando o comportamento da comandante da cidadela e sua proposta, inadmissível para nós, mas que mostrava certa compreensão de Lucrécia sobre a maneira errônea como conduzia aqueles que estavam sob seu comando. Adiantei-me e falei: agradecemos a sua boa vontade. Acredito que deve ter refletido bastante para vir a nosso encontro e oferecer esse acordo, mas não podemos aceitar, porque fere a nossa compreensão do que é o correto a fazer neste momento. Estou lhes oferecendo uma maneira de não haver danos para ambas as partes, afirmou Lucrécia. Sabemos de suas boas intenções, mas já pensou que sua oferta atrai aqueles que pertencem à sua comunidade? Que veio até nós de maneira furtiva? Que não está aqui representando seu povo, mas apenas o que considera aceitável para você? Perguntei a ela. Isso é uma crítica? Eu comando esse povo, que diz poder opinar, mas eu não concordo. Eu decido o que devo fazer por todos, eles são apenas instrumentos para chegar aonde queremos. Isso é uma guerra, e, como um bom comandante, eu defino as estratégias a serem usadas, respondeu Lucrécia. Não estamos em guerra, você deve entender isso para compreender nossas atitudes. Sabemos que defendem o que acreditam, mas então deveria também respeitar nossa posição, sabendo que nada que façam poderá afetar o futuro deste planeta. Ele está se transformando, e isso não pode ser questionado, falei com carinho. O progresso é certo, e precisamos nos adaptar a ele, buscando esclarecimentos que nos facultem entender esse caminho, é lógico e simples. Quando nos opomos a algo dessa magnitude, estamos sendo teimosos, arrogantes e orgulhosos. A inteligência nos cobra uma reeducação participativa, e não mais omissa, pois ela nos traz sofrimento, continuou Inek. Minha irmã querida, estamos falando de liberdade, algo pelo que anseia há muito tempo. Faça a sua parte de forma equilibrada, sabemos que já possui conhecimentos suficientes para avaliar suas escolhas, e essa é a hora certa para realizar essa tarefa, tão pessoal. Oferecemos a você uma aliança justa e verdadeira. Liberte seus prisioneiros e possibilite a eles o auxílio de que precisam, acrescentou Laura. E o que me oferecem em troca? Um cargo em suas frentes de batalha? Perguntou Lucrécia. Adiantei-me e respondi. Não podemos prometer a você algo que não podemos dar. Este bendito trabalho ao qual se refere é conquistado pelo esforço pessoal em ser uma criatura melhor. Não tenho chances em suas frentes de batalha, sei que devo ser banida, mas também sei que lutarei para permanecer aqui até o último minuto. Se não aproveitarem minha boa vontade, como gostam de frisar, voltarei à origem de fogo com todas as armas que possuo. Se meu destino é o inferno, para lá irei e serei rainha. Senti sua mente próxima à minha, e a indiferença quanto ao futuro beirava o desespero. Compadecido, orei por ela, que apenas olhou para mim e meus amigos. Sabíamos que ela conhecia o fato de estar, em breve, a caminho de outro orbe, apenas o orgulho a mantinha na defensiva. Ela se levantou e saiu do ambiente, parecia triste, o andar arrastado, a cabeça baixa. Voltou-se para nós, olhou-nos com olhos interrogadores, como se não acreditasse em nossa postura, e então seguiu seu caminho, voltando à cidadela. Recolheu-se em seus aposentos, precisava digerir os últimos acontecimentos. Não entendia a nossa lógica, para ela, o mundo se resumia a uma troca incessante de favores que seriam cobrados à exaustão. Capítulo 33. De olhos fechados. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo, e muitas na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E, respondendo, Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco, até quando vos hei de sofrer? E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé.
Porque na verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus, XVI, 14 a 19, sabíamos que os comandantes estavam reunidos por videoconferência. Os telões de todas as comunidades foram ligados, eles falariam aos seus seguidores e depois, em privado, decidiriam o destino de sua causa. Bom dia, amigos. Que seja um momento de luz e paz para todo o universo, cumprimentou-nos INEC. Temos algumas informações que nos auxiliarão nos trabalhos vindouros, inclusive hoje conheceremos a identidade do Supremo Comandante dos Dragões, informou Laura. Uma dúvida sobre esse assunto me incomoda bastante. Como ele conseguiu esse anonimato até o momento? Indagou Maurício. A identidade de um irmão se torna importante a partir do momento que podemos fazer algo com essa informação, afinal, o que avaliamos, sem sombra de dúvida, é sempre a qualidade de suas ações. Sabemos como agem seus comandantes, o controle de sentimentos que os mantém capacitados para comandar seus seguidores, então, a origem das instruções que recebem deve ter igual qualidade, mais exercitadas e mais assimiladas quanto às suas razões. Mas sabemos que temos a mesma origem, todos nós, sem exceção. Então, o destino futuro de todos nós é retornar à casa do Pai, ao momento da criação, com amor e paz, explicou Laura. Ele se mantém anônimo há um bom tempo. Porque neste momento ele se revelará? Questionou Ana. Acreditamos que a revelação de sua identidade é considerada um trunfo que acreditam possuir, uma maneira de influenciar as atitudes de seus seguidores e fortalecer a causa que defendem. Se vão usar essa estratégia neste momento, é porque acreditam ser necessário, então podemos concluir que sentem sua demanda ser ameaçada pela ação de nosso plano melhor, explicou INEC. Sendo assim, essa providência deles é um bom sinal. Podemos concluir que estamos a caminho de um resgate muito maior de irmãos necessitados, disse animado. Laura sorriu diante de meu otimismo e falou bem-humorada, essa disposição de acreditar sempre no bem e na conclusão de sucesso em nossos trabalhos socorristas é uma bênção às mentes ainda fragilizadas. Obrigada por partilhar conosco essa disposição adorável. Agradeci a ela, meio inibido por seus elogios, e ela disse animada. Não se acanhe, não são elogios fortuitos, mas o reconhecimento por uma atitude que beneficia a todos que dividem com você as aspirações do bem para a humanidade. Precisamos nos colocar a caminho, a reunião, em breve, terá início. As equipes socorristas no mundo todo estavam atentas à movimentação do submundo espiritual, acompanhando os próximos acontecimentos. Adentramos a grande sala de reunião na cidade Origem de Fogo. Os líderes a serviço de Lucrécia estavam presentes, ela se encontrava sentada num lugar de destaque. Apesar de estarmos invisíveis para a comunidade, ela sentiu nossa presença e, mentalmente, falou. Sejam bem-vindos, acredito que verão algo que nunca imaginaram. Mantivemos silêncio e o anonimato. Ela sorriu de forma enigmática. Os telões foram acionadas e uma propaganda da causa foi exibida, com imagens de batalha épicas, acontecidas em causas religiosas. Uma voz energética e sedutora descrevia as cenas, justificando ardilosamente as representações mais violentas como obras de Deus em defesa de sua causa. No final, a voz conclamava a todos para a batalha final, e era representada pela salsa flamejante atribuída ao próprio Senhor da Vida. Deus falava ao povo, que em estado de êxtase se ajoelhou aos prantos, de cabeça baixa, jurando fidelidade à causa santa. A cena se repetia pelo mundo afora, e os incautos seguidores se submetiam ao que lhes era oferecido como redenção divina. A palavra foi passada aos comandantes, que repetiam à exaustão os mesmos princípios descritos na propaganda exibida no início da reunião, cada qual dando a ela aspectos pertinentes aos costumes de seu povo. Enquanto falavam, os telões exibiam imagens de cenas grotescas, condicionando mentes a rejeitar o contato com as causas mais nobres, apegando-se às sensações dos sentidos atrelados aos prazeres imediatos do corpo físico.
Apesar de desencarnados, ainda dependentes de lembranças menos saudáveis, mantinham por vontade própria densidade questionável para o corpo perispiritual, ainda matéria, menos densa, porém ainda receptora de sensações que os atraíam e mantinham cativos. Chegou a hora da fala de Lucrécia. Ela se levantou e falou sem muita convicção. Não vou me alongar em repetir o que os outros comandantes já falaram, agora viverão um momento especial que lhes foi prometido. Conhecerão nosso Supremo Comandante. Voltou ao seu lugar, sentou-se, sorriu e se dirigiu a nós. Será que poderão explicar isso? Os telões expostos pelo mundo se apagaram por instantes. Quando voltaram a exibir imagens, a figura de um homem foi exibida. Estava de costas, trajando uma roupa característica do exército romano. Ele foi se virando aos poucos, era Nero. Por instantes, fitou seus comandados, para em seguida voltar a dar as costas ao seu público. Diante dos olhos inquisidores e assustados de sua plateia, transformou-se na imagem de um demônio aterrador. Fazendo o mesmo movimento lento, fitou as mentes em desalinho. O movimento rotativo se repetia incessantemente, e a cada vez mostrava uma aparência diferente, assumindo a figura de um algoz da humanidade. Sua aparência apresentou aos aterrorizados assistentes faces como Herodes, o Grande, Átila, o Huno, Muammar al-Gaddafi, Joseph Stalin, Mao Tse-tung, Vladimir Lenin, Calígula, Ivan IV, o Terrível, Gengis Khan, Joseph Mengele, Benito Mussolini, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, Tomás de Torquemada, Hitler. E as imagens patibulares foram sendo exibidas, uma atrás da outra, sem dar aos assistentes tempo para pensar e equacionar a informação que queriam passar, que seria a soma de todos os males que já viverão sobre a terra, que o comandante supremo era uno, mas era todos aqueles que temiam. Em determinado momento parou o movimento que hipnotizava a massa amorfa e despersonalizada, e passou a exibir a aparência de irmãos ainda encarnados sobre a Terra, como Kim Jong-un, que representavam e executavam projetos do movimento Dragões de Cristo, ditadores, presidentes de países, empresários riquíssimos, religiosos populares, artistas de vários segmentos das artes populares, que serviam como modelos de conduta para os mais incautos, os ignorantes da boa moral. O desfile continuava, e ele não emitia um único som, o comandante supremo era apenas a imagem necessária a eles para causar pânico e submissão. Os mais terríveis algozes da humanidade reunidos numa só mente, essa a mensagem dos dragões ao povo, aterrorizado e submisso. A transmissão das imagens continuava a ser exibida. Ao fundo da presença triste criada por mentes malévolas, via-se a reprodução de cenas de massacres em nome de Deus. Em determinado momento, percebemos que a escuridão que envolvia o triste quadro exibido foi clareando e se transformando, a figura antes impositiva foi diminuindo, alterando a aparência, até sobrar apenas uma figura esquálida, despersonalizada e triste. Frente aos olhos estupefatos dos dragões e seus seguidores, entidade de luz lhes falou com amor e serenidade. É chegada a hora de a humanidade se unir a Jesus e reconstruir a vida que o Pai Maior nos ofertou. A oportunidade se estende a todos, desde o mais anônimo seguidor até os comandantes, amados irmãos de nosso coração. Sintam a felicidade da liberdade e aceitem as mãos de amigos que os guiarão em busca de paz. Suplicamos ao Pai que abençoe esse momento de claridade para os espíritos divinos, criaturas bem-aventuradas que retornam à casa do Pai, semelhante ao filho pródigo, que só trará alegria ao mundo de oportunidades felizes. O benfeitor estendeu os braços à frente, fechou os olhos, sorriu com genuína e simples felicidade estampada na face iluminada, e uma chuva fina e serena desceu sobre a terra. Eram gotas de luz que, ao tocar o solo, resplandeciam e iluminavam cada canto do planeta. Caravanas de irmãos socorristas desciam dos céus como estrelas cadentes, iluminando a vida, descortinando a nós, espíritos ainda reticentes na caminhada, a verdadeira aparência da bondade. Nossos corações transbordavam de felicidade, paz e amor, juntamo-nos às equipes de socorro. Nesse instante, a tempestade desabou sobre vários lugares no planeta, lavando a dor e a iniquidade.
Um momento de oportunidade, bênçãos de um ser que nos dirigia com sabedoria e perdão. Uma oportunidade, um auxílio, não a transformação do orbe, mas o recomeço necessário, o alívio para a humanidade. Os vícios não foram erradicados, mas as desgraças físicas acontecidas sobre a terra uniriam os povos em benefício de sua humanidade. Após os resgates dos mais simples, as criaturas que seguiam sem pensar em consequências, ficaram os comandantes, os 8 comandantes e aqueles que executavam suas ordens, os que eram de sua confiança. Os 8 reinos estavam desolados e vazios, havia apenas algumas entidades que ainda insistiam em permanecer na ignorância, que teriam seu próprio tempo. Fomos visitar Lucrécia, ela se encontrava em seus aposentos. Assim que nos viu, sorriu e falou sem mágoas, como o general que reconhece a conquista de seu território. Vocês venceram esta batalha, mas não a guerra. Sabemos disso, irmã. E a hora é chegada, você sabe disso, não é? Perguntei a ela. Eu sei. Para onde me levam? Serei prisioneira? Indagou Lucrécia. Não temos essa prática, pois entendemos que a verdadeira prisão nasce em nossas mentes, e somente a mudança de atitudes poderá nos libertar desse jugo, respondi com carinho. Sabe que esta é apenas uma batalha que ganhou, não sabe? Quando voltar ao mundo, será o de sempre, as criaturas não se modificarão porque dissolveram os grupos ligados aos dragões de Cristo. Haverá outros, que influirão sobre a humanidade, porque ela é bárbara ainda, os desejos de satisfazer os sentidos ainda estão lá. E é fácil escravizar usando o que nos oferecem, falou Lucrécia. A evolução não dá saltos, mas o esclarecimento e as oportunidades de modificar o caminho são bênção divina. Um dia, todos nós seremos auxiliares da bondade, respondi a ela. Jesus, o seu mestre, ele era tão bondoso e perfeito assim? Indagou Lucrécia. Um dia você mesma irá responder a essa pergunta, e entenderá que a bondade e a perfeição são virtudes relativas. A irmã é bondosa e perfeita, veja como olha com preocupação para seus seguidores, respondi com lógica. Não entendo ainda a maneira como pensam. Sabe que poderíamos ter feito uma bela parceria, não sabe? Perguntou-me Lucrécia. Talvez num passado de ignorância, mas não sei responder mais por aquela época. Hoje não teríamos oportunidade para isso, pois nossa compreensão da vida não mostra semelhanças ou aspectos mínimos de afinidade. Quem sabe no futuro, quando a irmã conseguir entender a beleza da vida, entendida em sua plenitude, segundo a nossa origem, possamos trabalhar juntos na seara bendita da felicidade e da liberdade. Para onde me levam? Estarei lúcida? Questionou mais uma vez. Para um orbe intermediário, onde será auxiliada a adaptar seu perispírito à nova morada. Quanto à lucidez, dependerá de como aceitar essa providência divina. Se estiver cordata e entender esse benefício, poderá se preparar e até mesmo auxiliar no próximo planejamento encarnatório, expliquei a ela. Eles me acompanharão? Perguntou, referindo-se a seus seguidores de confiança. Não saberia responder a essa pergunta. Acredito que cada um seguirá o caminho que for mais produtivo para o futuro juntos ou não. Espero com sinceridade que encontre paz, sei de seus conhecimentos, adquiridos por esforço próprio, e que farão parte de seu acervo intelectual para sempre. Utilize-os de maneira adequada e em breve entenderá, emocional e espiritualmente, do que estamos falando. Que o Pai da Vida a acompanhe e proteja. Um veículo dirigido por uma equipe especializada no transporte desses irmãos estacionou ao nosso lado, ela nos olhou com certo ressentimento e falou. Preciso de mais um tempo, pouco, mas preciso. Vocês querem me ver implorar? Humilhar-me? Aproximei-me dela, abracei-a com o carinho de um pai e falei emocionado, sabe que esta é a hora certa, sem resistência, apenas no propósito de refazer a vida. Apenas isso. Vibrei com amor e compaixão, ela sentiu leve sonolência, então sorriu e disse. Apenas me acalme, não me faça adormecer, tenho pavor do sono, ele é repleto de pesadelos. Afastei-me dela e ela entrou no veículo, seguida por irmãos fiéis.
Lágrimas desceram por meus olhos, eram de alívio e saudades, um sentimento que preenchia meu peito, semelhante ao do pai que vê seu filho ganhar a vida e a liberdade para aprender e seguir o próprio caminho. Os amigos de lides espiritistas se juntaram a mim num abraço amoroso e de paz. Que dias memoráveis! Farão parte de minhas mais caras lembranças pela eternidade, seja ela como for, um assunto que preciso entender, a eternidade. Capítulo 34. De olhos abertos. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expele os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus, x. 8. Voltamos ao posto de socorro da universidade. Tudo estava diferente, mas também estava igual. Lembrei as palavras de Lucrécia: sabe que esta é apenas uma batalha que ganhou, não sabe? Quando voltar ao mundo, será o de sempre, as criaturas não se modificarão porque dissolveram os grupos ligados aos dragões de Cristo. Haverá outros, que influirão sobre a humanidade, porque ela é bárbara ainda, os desejos de satisfazer os sentidos ainda estão lá. E é fácil escravizar usando o que nos oferecem. Ela estava certa, mas sabia também que, aliviados do assédio do grupo Dragões de Cristo, com o encaminhamento dos comandantes a novos orbes, o alívio energético auxiliaria muitos na retomada do controle de suas vidas, era um excelente momento para o esclarecimento. Eram 6 horas da manhã, momento em que o campus passava a ficar movimentado. Hoje era o primeiro dia de aula após as férias. Fred e Teresa chegaram cedo, estavam juntos como um casal e haviam decidido que esse seria o último ano em que trabalhariam na universidade. Próximo à cidade praiana, onde ficava a casa de Teresa, havia um centro universitário. Tinham consultado sobre a possibilidade de trabalharem por lá e haviam sido aceitos. Eduardo e Olivia, livres do assédio de Torres, sentiram-se mais seguros, voltaram para casa, resolveram vendê-la e comprar outra, mais simples, mas um lar. Suas vidas voltavam ao normal, reajustados a uma nova e mais feliz realidade. Entraram no campus de mãos dadas e sorriram um para o outro. Havia esperança num futuro que já se ensaiava em seus pensamentos. Flávio e Adélia resolveram mudar para a praia também. Voltaram à cidade de origem apenas para tomar as providências necessárias para a mudança. Teresa se comprometeu em emprestar a casa de praia a eles até que se acomodassem definitivamente. O casal resolveu que o dinheiro que Adélia havia juntado com propinas seria destinado a montar um centro de educação para jovens, um lugar onde ofereceriam cursos profissionalizantes gratuitos. Animados com o projeto e felizes, esperavam com ansiedade o nascimento do filho. Adélia estava já na 28ª semana, e estava tudo bem. Moacir entregara o caso iniciado por ele aos delegados competentes, que eram assessorados por um juiz cujas honestidade e linha de conduta correta causavam espanto em todo o globo. Oramos para que continuasse assim, pois o assédio que sofria dos dois mundos, espiritual e material, era comprometedor, apenas um espírito magnânimo poderia resistir a isso. Mas, fosse o que fosse acontecer, o processo de moralização global fora iniciado. Marcos está esperando a finalização do processo de sua aposentadoria. 2 crianças abandonadas surgiram em seu caminho, pelas graças do Pai Divino, e ele já entrou com o pedido de adoção, que será efetivado em breve, possibilitando assim um lar amoroso para os pequenos. A reitoria da universidade mostra seriedade no trabalho junto às diversas faculdades que abriga. Beto e Lucia desempenham papel importante nesse processo de reorganização e disciplina para que tudo saia de acordo com as necessidades no direcionamento da educação. Ainda encontramos muitos desequilíbrios, divulgação de males, que ainda atraem a juventude, como alcoólicos, drogas, sexo e jogo. Mas, após a dissolução da terrível facção dos dragões, as coisas melhoraram o suficiente para retomarmos controle e conseguirmos intuir esses futuros profissionais e cidadãos do mundo. As instalações edificadas pelo submundo espiritual, a cidade Origem de Fogo, foram dissolvidas, beneficiando os vizinhos do campus universitário. As edificações que abrigavam a comunidade educacional das trevas, a exemplo da anterior,
foram reaproveitadas e transformadas num belíssimo educandário para o mundo invisível. Tudo estava caminhando, atentos, de olhos abertos, observando as mudanças fluídicas mais sutis, vigiávamos o planeta abençoado, sabendo que o mal somente existia porque ainda abrigávamos trevas em nossas mentes sombrias. Estávamos reunidos na Praça da Paz, lugar amado por nosso grupo. Vinícius, tenho uma dúvida a respeito da informação que nos deram sobre um orbe necessário à mudança fluídica do perispírito. Poderia falar sobre isso? Pediu Maurício. Posso, sim. Precisamos falar primeiro sobre as características perispirituais e dos fluidos que o compõem. Há 3 elementos básicos que compõem o universo conhecido, e são Deus, o Espírito e a matéria. Todo o resto é composto pelo fluido cósmico universal, desde o que podemos ver no mundo material ao que encontramos no mundo espiritual. O fluido cósmico universal é suscetível ao pensamento, que o molda conforme suas necessidades. Ele pode ser manipulado por Deus e pelos espíritos por ele criados. E o perispírito, como matéria, é originado desse fluido, assumindo características necessárias à sua movimentação, de acordo com as características planetárias e de seus habitantes. Sabemos também que o perispírito é um corpo fluídico, de matéria menos densa, que une o espírito ao corpo material, possibilitando uma interação entre os dois. Na questão 257 de O Livro dos Espíritos, temos as seguintes citações: participa ao mesmo tempo da eletricidade, do fluido magnético e, até certo ponto, da matéria inerte. É o princípio da vida orgânica, porém não o da vida intelectual, que reside no espírito. É, além disso, o agente das sensações exteriores. No corpo, essas sensações estão localizadas nos órgãos que lhes servem de canais. Destruído o corpo, as sensações se tornam gerais. Em A Gênese, item 9, podemos encontrar o seguinte esclarecimento: a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Os espíritos inferiores não podem mudar de envoltório a seu bel prazer e, por conseguinte, não podem passar, à vontade, de um mundo para outro. O envoltório fluídico de alguns deles, se bem que etéreo e imponderável com relação à matéria tangível, é ainda pesado demais, se assim nos podemos exprimir, com relação ao mundo espiritual, para não permitir que eles saiam do meio que lhes é próprio. Nessa categoria se devem incluir aqueles cujo perispírito é tão grosseiro, que eles o confundem com o corpo carnal, razão porque continuam a crer-se vivos. Sabendo dessas características podemos deduzir que cada orbe tem suas próprias características físicas e, de acordo com as mentes que o habitam, desenvolvem qualidades fluídicas necessárias à manutenção da vida. Como moradores da Terra, nosso perispírito está adaptado para sobreviver por aqui. Quando nosso destino é redirecionado, também é preciso adaptação às peculiaridades do novo local. Somente após esse processo, que para alguns é até mesmo doloroso, visto mantermos gravado em nossas mentes a relação entre mudanças mais intensas e a dor física, poderemos habitar o novo orbe. Quanto à forma, obedece à lógica universal do livre-arbítrio. Os planejamentos encarnatórios podem ser compulsórios, quase compulsórios ou livres. Encerrando assunto tão interessante, informei aos amigos: vejam, Laura nos solicita a presença. Adentramos a agradável sala de reuniões do plano espiritual, localizada na Casa Transitória Maria de Magdala. Bom dia, amigos. É uma alegria revê-los. Tenho algumas novidades excelentes, e um convite promissor a fazer à sua equipe de trabalho, terminou se dirigindo a mim. Será um prazer atender a um pedido de vocês, respondi com alegria, já antevendo a oportunidade de trabalho redentor. Eu e Inek fomos convidados por amigos de um plano melhor a coordenar uma equipe que transita entre o globo e as colônias mais distantes da Terra. Para tanto precisamos de trabalhadores ativos e aptos a assumir a direção da casa transitória, e o amigo com sua equipe foram indicados para tanto, após avaliarem o progresso e a união dos amigos.
Caso aceitem a nova função, informo que Demétrios estará coordenando o trabalho de todas as casas transitórias, e Rogério integrará a equipe de vocês em definitivo, ou melhor, até quando for necessário. Olhei para Inek, e meus olhos se encheram de lágrimas. Já esperava algo semelhante, tal a capacidade que nosso amigo demonstrava na evolução de seu trabalho, sendo requisitado a esclarecer e auxiliar em outras equipes, mas a reação, tão humana ainda, veio e roubou por instantes a este espírito ainda imperfeito a lucidez, e reações egoístas ensaiaram em minha mente. O amigo Inek sorriu, conhecendo bem minhas movimentações mentais, percebeu o esforço por recuperar o equilíbrio necessário e veio ao meu encontro num abraço renovador. Amo todos vocês e sou feliz em ter estado e presenciado o movimento amoroso que empreenderam por esses tempos de aprendizado, com a própria compreensão do sentido da vida. Parto para uma nova fase, porque sei que estão aptos a caminhar por conta própria. Eu suplico ao Pai de amor que os fortaleça sempre nesta caminhada amorosa. Olhei para Rogério, nosso companheiro nos trabalhos junto ao campus universitário. Sabia do valor do jovem e o abracei com carinho em sinal de boas-vindas. Laura tocou o braço de Inek e disse com mansidão: "É hora de irmos." Ele nos sorriu entre lágrimas, corremos ao seu encontro e o abraçamos com o mais puro afeto. Ele foi se afastando aos poucos, olhamos para o firmamento e sentimos seu toque delicado. Ele não nos abandonaria, apenas estaria distante, mas ao alcance de um pensamento. Capítulo 35. Amor, apenas amor. Pedi, e dar-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-vos-á. Porque todo o que pede, recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que as pedirem. Mateus, 7-11. Algum tempo se passou. Voltamos ao campus universitário, e estava tudo bem. Percebemos que a atmosfera fluídica se mantinha estável, no que consideramos normal, diante da qualidade que a humanidade conseguia caminhar, entre o bem e o mal, porém, sem o assédio ferrenho, era mais simples conter o mal incipiente e sedutor, limitado pela moral latente de nossa origem. O novo educandário estava repleto de espíritos em busca de esclarecimentos e do processo redentor da educação. O lugar era lindo, verdejante, colorido, coberto por um céu azulado salpicado de nuvens. A antiga cúpula, escura e fétida, fora substituída por energia translúcida e em movimento constante, que servia de meio de filtragem de energias mais densas. Observamos os alunos, e lá estava Tibérios, como aprendiz do Evangelho de amor. Ele nos sorriu e veio ao nosso encontro. Abracei-o com carinho e perguntei: "Como está o amigo?" "Muito bem, aprendendo e me adaptando a essa nova ordem de que tanto falam. Eu fui convidado por um mestre a ser monitor de minha turma de estudos, estou muito feliz com esse convite." "Que maravilha!" falei com alegria genuína. Soube por amigos comuns a nós dois, Inácio e Miss Marta, que nos auxiliam nas lides estudantis, que agora são os responsáveis pela casa transitória. É verdade, ainda aprendemos a nova função, mas estamos muito felizes. Inácio e Miss Marta estão por aqui hoje. Tibérios ensaiou uma fala emocionada. Precisou se recuperar por instantes e comunicou: "Hoje é o último dia que trabalham por aqui, preparamos uma pequena homenagem a eles. Vão se apresentar ao departamento de reencarnação, para iniciar os processos necessários, entrarão em estado de perturbação em breve." Olhei para o rosto emocionado de Tibérios e senti o coração aquecer, percebi que emoções verdadeiras e intensas o visitavam. Ele estava começando a entender a grandeza de sua origem. Sorri, ele olhou para mim e disse: "Está sendo sofrido e difícil conviver com essas emoções cuja força não tenho lembranças de ter experimentado." Maurício veio até ele, abraçou-o e falou, animado e feliz: "Bem-vindo à vida, meu irmão.
Tibério sorriu e disse: Venham, está na hora da despedida de nossos amigos que hão de reencarnar em breve. No local, a Praça da Paz, uma multidão os esperava com carinho. Ao adentrarem o lugar, admirados pela união e pelo amor a eles dirigidos, fomos brindados com a beleza da luz. Anjos do Senhor desciam dos céus e se juntavam a nós. O local se encheu de luz, e Inácio, emocionado, e a indescritível Miss Marta, de mãos dadas, doaram ao planeta a energia que nos envolveu. Um belíssimo ressoar se fez ouvir, e a descarga elétrica se transformou em luz, que varreu o planeta. Eles apenas balbuciaram um agradecimento, embargados pela emoção, que fazia com que as palavras fossem desnecessárias. A multidão se uniu num coro de luz e entoou a belíssima canção intitulada Esperança, do autor Gonzaguinha, que tanto agradava a nossos amigos. Que toquem os sinos em nome da esperança eterna criança que vive, brincando, no peito dos homens que sabem da força que tem o respeito para com os seus semelhantes. Na luta por seus direitos. Que traga a alegria o toque feliz deste sino e faça dançar nas ruas meu povo menino. Um amigo do plano melhor se juntou a eles e os conduziu a um novo caminho. A determinado momento, o casal amado se voltou para a multidão e acenou em despedida. Fui buscar fora do planeta um lugar solitário, no mirante de uma colônia abençoada, precisava pensar por instantes e equacionar meus sentimentos. Observava o sol que se punha, magnífico, mas estava entristecido, sentia certa solidão. Inek se fora, Inácio e Miss Marta se foram, e a sensação de distanciamento e perda visitavam minha mente, semelhante à morte, quando a presenciamos ainda desprovidos dos conhecimentos da vida eterna. Olhei o planeta azul e suas águas abençoadas. Quantas criaturas ali habitavam e sofriam pela ignorância desse conhecimento. Sorri e pensei, ainda tenho muito a aprender. Graças ao Pai tenho a eternidade sem as limitações que encontro dia a dia. É luz no meu caminho. Sorri novamente, agora um riso alto e feliz. Senti o toque amoroso de meus amigos ausentes, mas presentes, um toque feliz, um sentimento que me levantou o ânimo. Agradeci a eles e ouvi suas risadas oportunas, eles sabiam de mim e viviam comigo. Estava tudo bem. Ouvi o chamado de Maurício, vinha da casa transitória Maria de Magdala. Era chamado ao trabalho redentor. Feliz, olhei em volta, e uma infinidade de irmãos me faziam companhia. Agradeci com um aceno de mão, voltando à casa que nos acolhia. Deus os abençoe sempre. Vinícius Pedro de Camargo. Ribeirão Preto, 29 de agosto de 2018. Fim da saga. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.